Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, glória a Deus. Hoje chegamos no 9º e último dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 27 até o capítulo 29. O capítulo 27, dos versos 1 até o 34, o florescente estado de Israel, sob a liderança de Davi, estava longe da empobrecida subprovíncia judia que existia no tempo de Esdras. Embora esse esboço das glórias de uma administração passada fosse sem relevância política para os exilados que retornavam, ele devia, contudo, entusiasmar o povo de Esdras, com a verdade que revela que as recompensas políticas visíveis estão incluídas no decreto divino para os seus servos fiéis. Por isso, aqui no primeiro livro de Crônicas, nesse capítulo 27, ele compreende o sistema militar de Davi, com 12 batalhões do exército, cada um com o seu comandante, com seus 24 mil homens, e o período de 1 mês de serviço ativo por ano, que está narrado nos versos de 1 a 15. Sua organização regional por setores tribais, cada um com o seu príncipe, versos de 16 a 25. E a administração central com executivos e ministros sobre a propriedade real, versos de 25 a 34. No verso 1 vai falar dos chefes dos pais. Possivelmente esse termo quer dizer unidades tribais, já que a ordem parece ser decrescente, primeiro milhares e depois centenas. A concepção de que chefes dos pais significa tribos é reforçada pela realidade de que havia 12 divisões, uma para cada mês. Aparentemente, é descrito aqui um exército profissional permanente, dividido em 12 corporações, servindo em sistema de revezamento, uma corporação por mês. 24 mil em todo Israel. O total disponível seria de 288 mil. Nos versos 2 e 3, os generais do exército que comandavam os 12 exércitos eram todos figuras militares de distinção e têm relação com a lista dos heróis de Davi, a qual também é liderada por Jazobeão, como vimos no capítulo 11, verso 11. Ele era um dos 3, o que significa que ele era considerado um super-herói, digamos assim. No verso 4, Jazobeão era dos filhos de Pérez, um dos 2 principais clãs da tribo de Judá. Eleazar, o filho de Dodai, era o segundo herói do primeiro trio de heróis, junto com Jazobeão, a cujo lado estava Miclote, que era seu oficial administrador. Nos versos 5 e 6, como era filho de um sacerdote, Benaia pertencia à tribo de Levi. Na lista anterior de heróis, ele é celebrado por ter matado um leão e um egípcio gigante, lá no capítulo 11, versos 22 e 33. Por essa coragem, ele se tornou parte do segundo grupo dos 3, que vai aparecer lá no capítulo 11, verso 24. Mais tarde, ele foi nomeado comandante de todo o exército israelita, e seu filho serviu com ele. Ele era comandante da guarda cretense. No verso 7, Azael, sobrinho de Davi, estava entre os 30, mas não foi entre os 3. O filho de Azael também serviu com ele. Azael foi morto na guerra contra Abner, logo no começo do reinado de Davi. No verso 8, segundo estudiosos, se Israíta for o mesmo que Zeraíta, então este Samute também era um homem de Judá. Na lista de heróis, ele é chamado de Samote, ou Arodita, talvez por Arode ter sido a sua terra natal. No verso 9,
Tecoitas eram pessoas originárias da vila de Tecoa, a aproximadamente 9 quilômetros a sudeste de Belém. Isso fazia de Ira um membro da tribo de Judá. Fica claro que, mesmo que as divisões militares tivessem sido formadas ao longo de linhagens tribais, seus comandantes seriam companheiros de Davi na Judéia. Esse parece ser o caso de Jazobeão, Azael, Samute e agora de Ira. Os 7 comandantes restantes também eram membros dos 30. No verso 10 aparece Elis. A liderança do exército não se limitava aos da Judéia, pelo que Elis era um efraiminita e era um líder. No verso 11, como Uza era da Judéia, Sibecai também veio da tribo de Judá. Zeraitas eram os descendentes de Zerá, um filho de Judá. Esse versículo aparentemente põe os Uzatitas em uma posição subsidiária aos Zeraitas. De qualquer forma, Sibecai era um dos 30 heróis, tendo se distinguido por matar um gigante filisteu. No verso 12, Abiezer, que era um comandante benjaminita, que era proveniente da cidade levítica de Anatote, a qual fica ao norte de Jerusalém. Ele também foi um membro da elite dos 30. No verso 13, Netofa era uma vila próxima a Belém. Maarai ainda era o outro companheiro tribal de Davi, nomeado comandante de uma divisão e membro dos valorosos 30. No verso 14, nós temos agora outro efraiminita. Este Benaia foi originário de Piratom, a 8 quilômetros ao sul de Samaria. Assim como os outros, ele foi um dos 30 heróis. No verso 15, da mesma forma que Maarai, que vimos no verso 13, este capitão veio de Netofa. Além de ser um dos 30, Eudai descendia de Otoniel, o primeiro juiz de Israel. No verso 16, a lista que começa aqui, que vai do verso 16 até o 22, é evidentemente civil e tribal por natureza. A descrição desses chefes é muito mais política que a dos capitães e oficiais das divisões militares. No verso 27, nós temos os Aronitas. Essa não é uma tribo isolada, mas a divisão sacerdotal da tribo de Levi. O sacerdote Zadok, naturalmente, foi líder desse segmento da tribo. A razão da tribo de Levi estar listada, ao contrário de muitas listas tribais, é para compensar a ausência de 2 tribos e trazer o total para o número ideal de 12. 2 príncipes foram assim designados para Levi, enquanto os príncipes das tribos de Gade e Azer eram desconhecidos de Esdras, ou talvez seus nomes estivessem ausentes do texto por motivo de erros posteriormente cometidos pelos escribas. Nos versos 18 e 19, esse Eliú que aparece aí é irmão de Davi e normalmente é chamado de Eliabe, como nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no verso 6. Nos versos 20 a 22, essa tribo de Manassés e a do verso 21 são consideradas diferentes nesse contexto para compensar a ausência de 2 tribos, como vimos aí no verso 17. Levi normalmente não era contada. Logo, com a ausência de Levi e de 2 outras tribos, ficavam somente 9. Quando Levi e as 2 Manassés e não uma foram adicionadas, ficaram 11. A 12ª seria a de Simeão, verso 16, que normalmente não era contada, por ser considerado uma subtribo de Judá. As 2 tribos ausentes são Azer e Gade. E o motivo de não estarem incluídas pode ser o fato de elas terem sido dominadas ou ocupadas pelos fenícios e amonitas, respectivamente, na época. No entanto, isso não passa de uma especulação. No verso 23 do capítulo 27,
Com o censo de Davi destinado ao fracasso, próximo ao fim do seu reinado, Davi estava tão confiante de que seu poderio militar seria suficiente para qualquer guerra que omitiu de sua contagem um número dos de 20 anos para baixo. Mesmo assim, o resultado do censo já passava de 1 milhão de homens. Uma multidão bem parecida com as estrelas do céu, promessa de Deus a Abraão. Davi, portanto, não ordenou o recenseamento total do povo, o que poderia dar a impressão de estar duvidando dessa profecia. Ele tinha, contudo, aparentemente, por falta de fé no poder de Deus para proteger o seu reino, de fazer o recenseamento não permitido dos homens em idade de lutar. No verso 24, a conta de Joabe incluía todas as tribos, exceto a de Levi e a de Benjamim. Provavelmente porque ele não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel, apesar dessas duas tribos estarem incluídas na presente lista. Nada diz que elas foram contadas. Por outro lado, Azer e Gade, que não constam na lista, devem ter sido incluídas no censo de Joabe. No verso 25, em oposição aos tesouros da casa de Deus e aos tesouros das coisas sagradas, os tesouros do rei eram as casas das tesourarias reais, que continham a receita governamental em forma de metais preciosos, e outros bens e diversas mercadorias, oriundos de impostos, taxas e outros meios. Os tesouros do rei eram instalações com o fim de coletar impostos de cada região, iam de depósito de provisões a caixas fortes de valores. De acordo com a lista seguinte, o principal propósito desses lugares era estocar a produção agrícola. No verso 26, a lavoura da terra gerava produção e estocagem de produtos como o trigo, a cevada e os vegetais. No verso 27 vai falar de vinhas. Essa atividade envolvia duas divisões no processo. Uma plantava as uvas e a outra fazia o vinho. No verso 28 vai falar das figueiras bravas. Eram árvores que produziam figos. No entanto, essa expressão pode referir-se também a amoreiras. A região ficava entre a planície costeira filisteia e as colinas judias no interior. No verso 29, um terreno fértil entre o território israelita e o filisteu, Sarão era ideal para a criação de gado e ovelhas. Era comum que alguém desse local, que conhecia a terra, bem como suas mudanças climáticas, ficasse encarregado da criação de gado da região. No verso 30, habitantes do deserto estavam em casa, criando e usando camelos. Portanto, um ismaelita seria encarregado de cuidar de tais animais. No verso 31, como não havia diferença substancial entre o rei e a sua nação, a propriedade do rei consistia nos bens da própria nação. No verso 32, Jonatas, que neste contexto seria melhor traduzido como parente, era um homem sábio, foi conselheiro e também escriba de Davi. No verso 33, Aitofel foi aquele que desertou de Davi, posteriormente para seguir a Absalão. Mas quando impedido por Uzai, amigo de Davi, ele cometeu suicídio. No verso de 34 vai falar de Joiada, filho de Benaia. Ele está na lista de oficiais militares. E depois que Aitofel suicidou-se, ele e Abiatar o sucederam. Com relação a Joabe, desde os dias da conquista davídica de Jerusalém, ele se manteve como general comandante do exército de Israel. E nesse posto permaneceu até Salomão se tornar rei. No capítulo 28, do verso 1 até o capítulo 29, verso 30, nós temos as palavras finais.
Essa passagem retoma o registro da última convocação feita por Davi dos líderes de Israel em 970 a.C. Seu propósito não fora simplesmente colocar a organização levítica em funcionamento permanente, mas também garantir a dedicação da nação para com o levantamento do Templo de Jerusalém. Por isso, Davi colocou sobre o povo e sobre seu filho Salomão a responsabilidade dessa tarefa sagrada. Então, depois de apresentar ao seu filho os planos inspirados e anotados para a construção do templo e suas dependências, tornou a exortá-lo a ser fiel. Voltando-se para os líderes da nação, Davi a seguir apelou por um esforço conjugado de contribuir para o templo. A Assembleia atendeu a exortação e Davi louvou a Deus por sua generosidade. Salomão foi então confirmado sob o trono de seu pai e Davi foi receber sua recompensa eterna. No verso 1 do capítulo 28, sem dúvida esses grupos citados e mais os outros que foram os indivíduos do capítulo 27, os líderes de todas as ramificações e extensões do governo de Israel. A ocasião era tão significativa que uma Assembleia Geral de dignatários se fez necessária. Nos versos 2 a 4, Davi se colocou em pé e disse a todos que era seu desejo construir um templo para a Arca da Aliança do Senhor. E usa uma metáfora que designa a Arca do Concerto ou tabernáculo como base da atividade de Deus na terra. Ele se assenta em um trono no céu e sua conexão com a terra se dava nessa tenda da Arca. Em Isaías 66:1, toda a terra é descrita como o escabelo dos pés de Deus, mas Deus negou-lhe o prazer de construir, ainda que tivesse feito os preparativos necessários para fazê-lo, pois ele era um homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, o havia escolhido dentre toda a família de seu pai para ser rei em Israel para sempre. No verso 5, o chamado para o governo não se limitou a Davi somente, mas foi um convite também aos seus descendentes. Como apenas um de seus filhos podia reinar em seu lugar, uma escolha teve que ser feita. Deus então escolheu Salomão para suceder Davi como rei de Israel. No verso 6, a expressão, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Essa frase não somente mostra que os reis davídicos tinham acesso a Deus como seus filhos adotivos, mas também antecipa a absoluta filiação do filho de Davi, Jesus Cristo. Nos versos 7 e 8, o aspecto condicional do concerto com Davi e a sua dinastia é real e não hipotético. Nenhum rei, e isso inclui Davi, pôde cumprir os mandamentos e os juízos perfeitamente. Por isso foram incapazes em si mesmos de reinar para sempre ou abrir o caminho para um governo eterno. Entretanto, alguém capaz viria e cumpriria o concerto perfeitamente, Jesus, o filho de Davi. Nos versos 9 e 10, o verdadeiro culto a Deus é mais que racional e intelectual, requer comprometimento de emoções também. Foi precisamente nisso que Salomão falhou. Mesmo tendo grande sabedoria, ele permitiu que o seu coração desse as costas a Deus por amor a mulheres estrangeiras. Lealdade de coração é essencial ao culto. No verso 11, Davi entregou ao seu filho Salomão as plantas do templo e tudo que ficava ao redor, como deixa claro o verso 12. E não foi fruto da imaginação de Davi, mas do Espírito de Deus. A sala de entrada eram os alpendres na frente do templo. As tesourarias também eram chamadas de casas das tesourarias e incluíam os tesouros da casa de Deus e os tesouros das coisas sagradas. As recâmaras de dentro, além do prédio principal do templo, havia ambientes anexos de todos os tipos para acomodarem os sacerdotes, os levitas e todo o equipamento, itens necessários para a adoração no templo. Algumas dessas câmaras eram construídas em lugares altos, na parte externa dos muros do templo.
casa do propiciatório era o lugar santíssimo, o ambiente interno que hospedava a arca do concerto e o propiciatório. Nos versos 12 e 13, Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo o que havia planejado. Deu ainda instruções a respeito até mesmo das divisões e das tarefas que ele dava aos sacerdotes e aos levitas, que lhe eram reveladas pelo Senhor. Nos versos 14 ao 18 do capítulo 28, Davi deu instruções a respeito de quantidade de ouro e quanta prata deveriam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço, para os candelabros e as lâmpadas de ouro, e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Além disso, deu também a quantidade de ouro para a mesa, a quantidade de prata para as outras mesas. Especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar de incenso. O carro era uma forma de fazer menção aos querubins, que pairavam sobre a arca com as suas asas esticadas, simbolizando a santidade de Deus. Os querubins aparecem na história da expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden, e como guardas do trono de Deus no tabernáculo e no templo. Eles cobriam o propiciatório da arca do concerto, dando mais brilho à sua glória e protegendo a sua santidade. No verso 19, Davi afirmou que todas as obras desta planta existiam por escrito e foram dadas pelas mãos de Deus. O próprio rei deve ter sido o escriba na ocasião, pois, segundo ele, a mão do Senhor estava sobre ele na produção da planta. A precisão detalhada desse projeto atesta a revelação e seu fiel registro por Davi. No verso 20, esforça-te e tem bom ânimo. Essas palavras de encorajamento de Davi a Salomão são muito parecidas com as de Josué, quando Moisés passou para ele a liderança de Israel. No verso 21, os sacerdotes e os levitas serviriam no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se disponibilizariam para ajudar, e os oficiais de todo o povo estariam à disposição de Salomão. No capítulo 29, nos versos 1 e 2, o próprio Deus tinha escolhido Davi dentre todos os seus irmãos. Agora, ele escolheu Salomão dentre todos os seus irmãos para a sucessão de Davi ao trono. Esta obra é grande. O projeto era tão grande, não só por causa do seu tamanho e da sua complexidade, mas também porque seria para o próprio Deus. Como os planos e as ideias já haviam sido reveladas a Davi pelo Senhor, o rei tinha total ciência da significância da missão que tinha Salomão. A obra divina não poderia ser feita de qualquer maneira. O próprio Salomão era ciente das suas limitações a esse respeito, bem como da sua necessidade de direção sobrenatural. Por causa disso, Davi já havia preparado por sua conta e esforços todos os materiais que ele conseguiu e foram possíveis de armazenar. Nos versos 3 e 4, pelo fato de Davi amar a Deus, ele amava também a obra do Senhor. Como testemunho da sua afeição pela casa do seu Deus, Davi doou recursos próprios como presentes generosos. Ele fez uma doação de 105 toneladas de ouro de Ofir e de 245 toneladas de prata refinada. Nos versos 5 e 6, esse imenso gesto da parte de Davi deu-lhe a coragem de solicitar uma resposta do mesmo nível do seu povo. É importante notar que o rei pediu aos outros que oferecessem a si mesmos, não o seu tesouro. Davi sabia que aqueles que se oferecessem a Deus em primeiro lugar não teriam dificuldades em ser generosos para com a obra divina. No verso 7, para se ter uma ideia da generosidade,
Foram doadas 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, mais 350 toneladas de prata, 630 toneladas de cobre e mais 100.000 talentos de ferro, o equivalente a 3.500 toneladas desse metal. No verso 8 do capítulo 29, as pedras preciosas forneceram um adorno para as vestes nos ombros e no peitoral do sumo sacerdote. Essas pedras foram levadas a Jeiel, o Gersonita, o primeiro tesoureiro do templo. No verso 9 vai falar de coração perfeito. No hebraico, literalmente quer dizer um coração cheio, inteiro, que está de acordo com a palavra voluntariamente. Os dois termos juntos sugerem que a coerção não tinha vez nessa oferta. No verso 10, Davi louvou o Senhor após a oferta desses recursos. Davi ofereceu a adoração, usando uma canção que, sem dúvida, fora escrita especialmente para a ocasião, seguida de uma oração de confissão e petição. No verso 11, o propósito do templo era exaltar o nome do Senhor e reconhecer a universalidade de seu reino. A adoração ao Deus vivo da parte de Davi diante do povo serviu como exemplo aos israelitas. Segundo esse modelo, começava a adoração com louvor à eternidade de Deus, ao seu controle total sobre o universo e ao seu grande poder. Ele é o glorioso mestre sobre tudo. Nos versos de 12 a 14, Davi confessou que as riquezas e a glória que ele experimentava vinha da generosidade de Deus. As ofertas que ele e o seu povo tinham acabado de dar somente eram possíveis porque o Senhor lhes havia concedido os recursos antes. Poder para tão voluntariamente dar. Não somente a habilidade, a disponibilidade de dar, mas também a voluntariedade de dar, que é um dom de Deus. No verso 15 do capítulo 29, Davi afirma que a vida na terra é transitória e também nômade. Somente quando alguém se torna consciente do seu lugar, sob o cuidado e a bênção de um soberano Deus, a vida se torna mais que uma sombra. De repente, a esperança de um futuro com o Altíssimo ilumina a jornada da pessoa na terra. No verso 16, novamente, Davi reitera que ele nada tinha que não tivesse vindo de Yahvé. Logo, seria impossível, no estrito senso da palavra, dar a ele qualquer coisa. No verso 17, se na verdade as pessoas não podem dar coisa alguma de valor a Deus, por que então ele pede que seu povo dê? Davi responde nesse trecho a essa pergunta. Deus se agrada da sinceridade e da justiça. Com presentes, ofertas e sacrifícios, uma pessoa tangivelmente demonstra não somente gratidão a Ele, mas confiança nele. Uma vida justa sempre produz um espírito generoso. Por esse motivo, Davi podia proclamar que seu dar provinha somente da sinceridade de seu coração. Além do mais, sua alegria foi dobrada quando ele viu que seu povo também havia entendido o princípio verdadeiro de doar. No verso 18, a fórmula Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, associava-se às promessas de Deus na aliança aos israelitas. Davi estava, dessa maneira, pedindo que o Senhor mantivesse seu povo sempre em comunhão consigo. No verso 19, nesta oração, Davi usou a linguagem da aliança, mandamentos, testemunhos e estatutos. Diferente do verso 18, Davi usa sua linguagem não tanto em prol da nação como um todo, mas de seu filho Salomão.
Deus já havia feito uma aliança com Davi e prometido renová-la com seus descendentes. Assim como o ofertar, o zelo pela fidelidade à aliança de Deus deve também vir do próprio Senhor. Logo, Davi pediu em oração que o Altíssimo desse a Salomão um coração perfeito na obediência. No caso de Salomão, a preocupação de Davi, especificamente, era que o seu filho seguisse a missão de edificar esse palácio, esse templo. Nos versos 20 e 21, o papel especial de Davi como filho da aliança de Deus e mediador teocrático significava que, aos olhos do povo, não havia praticamente diferença alguma entre prostrar-se diante de Deus ou do rei. Isso não significa, evidentemente, que eles falharam em ver a diferença essencial entre as duas coisas, pois na mente israelita nunca houve dúvida a respeito da distância entre o divino e o humano. No verso 22, ele diz que eles comeram e beberam perante o Senhor. A cena, nesse contexto, é de comunhão pactual e de confirmação. Neste versículo e também em outras passagens, fica clara a participação de Yahvé e do povo compartilhando uma refeição, pois festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. No verso 22, nós lemos a expressão mais uma vez ou segunda vez. Talvez essa expressão refira-se à ratificação do reino de Salomão. Davi tinha nomeado seu filho como rei havia pelo menos 2 anos, um encontro que fez de Salomão um corregente, antes de ser um verdadeiro rei, já que liderou ao lado de seu pai Davi. O sacerdote Zadok permanecera fiel, leal a Davi e a Salomão, mas Abiatar desertara para Adonias, o filho de Davi, que tentara impedir a coroação de Salomão. Nos versos 23 e 24, novamente o cronista relaciona o reinado de Davi com o de Deus. Como filho de Deus, Salomão iria sentar-se no trono como um representante divino. Nesse caso, o trono real era também o trono do Senhor. Ele foi bem-sucedido em tudo, e todo Israel lhe obedecia, inclusive todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. Nos versos 25 e 26, qual antes dele não teve nenhum rei em esplendor e poder? Obviamente, essa expressão incluía somente Saul e Davi, mas ainda assim é uma expressão muito forte à luz do reconhecido poder e da magnificência de Davi. Nos versos 27 e 28, em comparação com os patriarcas e até mesmo com tais homens como Eli e Samuel, os 70 anos de Davi foram curtos. Entretanto, em seus dias, isso era uma boa velhice. Moisés a usara como uma referência, um padrão de razoável longevidade, como vemos no Salmo 90, verso 10. Nos versos 29 e 30, aqui o cronista revela 3 das fontes que utilizou na composição desta obra. Nesta passagem, ao leitor interessado em mais informações a respeito dos atos do rei Davi, são indicadas essas obras. Esta nota mostra que o autor de crônicas não inventou informações ou dependeu da tradição oral. Em vez disso, ele citou fontes disponíveis em sua época. E assim nós concluímos a exposição e o primeiro livro de crônicas. Eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar e ao grupo o privilégio de estar com vocês esses dias. Foi um enorme prazer e satisfação poder expor este livro.
Desejo do fundo do meu coração ter contribuído para o entendimento de mais esta parte das Escrituras. Que o Eterno continue lhes dando o desejo e a disciplina de conhecê-lo através da sua gloriosa palavra, que, aliás, é o único meio de fortalecermos nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Eterno os abençoe e até o próximo livro, se Deus quiser.